Galerinha do nono ano, espero que todos estejam bem. Então, gente, para hoje temos a nossa atividade aí de usos da crase. Porém, antes de você responder ou tentar responder a atividade, você deve assistir o vídeo que fala sobre esse assunto. Então, ele não é um assunto tão difícil como parece ser. É só um acentinho que é chamado crase. Então, a crase é um acento contrário do agudo. Então, veja aqui, ó, as datas. Às vezes a gente não percebe, mas é um acento contrário. Mas vou dizer a vocês que assistam esse vídeo, se atentem às dicas que a professora vai dar. E outra, vocês podem anotar no caderno essas dicas, devem anotar. Então, anotem essas dicas que ela dá aí sobre a crase. É importante que vocês anotem para memorizar o seu significado e como é que usamos. Lá no Google Classroom vai estar assim, ó, aula 21, crase. Olá, galerinha, você sabe o que é crase? Vamos estudar a crase. Então, esse acentozinho aqui é o contrário do agudo. Assista ao vídeo que fala sobre a crase e em seguida responda as atividades da página 216 e 217. Antes, assista ao vídeo da explicação da atividade. Então, com a origem na Grécia, a palavra crase significa mistura ou fusão. Então, vocês vão ver que na língua portuguesa, a crase indica uma contração de duas vogais idênticas. O que é isso, minha gente? É a união do a preposição e aqui, ó, mais precisamente, a fusão da preposição com o artigo feminino. Então, quando uma palavra ela é feminina e pede esse artigo a junção de dois as que dá o a craseado. Então, com o artigo feminino, com ou do início dos pronomes. Pode ser em aquele, certo? Sempre que houver a fusão desses elementos, o fenômeno será indicado por intermédio da presença do acento grave, chamado crase, né? Então, para usar corretamente o acento indicador de crase, é necessário compreender as situações de uso nas quais o fenômeno está envolvido. Aprender a colocar o acento depende, sobretudo, da verificação da ocorrência simultânea de uma preposição em um artigo ou pronome. Acompanhe a seguir 5 dicas simples sobre o uso da crase, que vai eliminar de vez suas dúvidas quando e como empregar esse acento grave assistindo o vídeo. Então, assista o vídeo, tá? Só é vocês clicar e atividade. Ok? E aí, gente, vocês podem ver que na atividade, na página 216 e 217, é o seguinte, são 5 questões. Vocês não precisam copiar os textos grandes, somente as perguntas e vejam as respostas. Na expressão, aqui, lê o trecho. Na expressão volta ao colégio, o substantivo volta é o termo regente. Então, o termo regente vem antes, termo regido depois. Que é o que a gente viu também em regência verbal e nominal. E o que é que tem a ver? Tudo, certo? O que vem antes e o que vem depois. Que preposição liga esses dois termos? A preposição a mais o, ao. Então, vocês devem assistir o vídeo sem ir atentando a essas junções, que chamam as contrações, tá? A junção de uma preposição mais um artigo. Reescreva no caderno o subtítulo Preparando a Volta ao Colégio, substituindo colégio por escola e depois por aulas. Aí, que mudanças foram feitas nas frases? Justifica o acento grave no a em dizer a criança. Explique o acento grave e fique atento aos dados da prova. Então, lá no livro de vocês tem aí esse quadro verdinho, anote aí. Quando a preposição a exigida pelo termo regente se junta ao artigo masculino o do termo regido, forma-se a combinação ao. Preposição a mais artigo o, ao. Se a preposição a do termo regente se juntar ao artigo feminino do termo regido, ocorrerá a fusão da preposição com o artigo. Veja aqui, a aluna voltou. Voltou aonde?
E escola é uma palavra feminina, a escola. Ó, preposição voltar a e artigo da a escola. Esse a mais a formou o a craseado. A gente não diz a escola, né? Então, crase é o nome dado à fusão de duas vogais idênticas. Na escrita, crase é indicado pelo acento grave. Esse acentozinho aqui é o contrário. Também ocorre quando a preposição se funde na vogal inicial dos pronomes, como aquele, aquela, aquilo. Voltamos àqueles velhos tempos. No segundo, você vai reescrever as frases, substituindo os termos destacados pelas expressões em parênteses. Você vai perceber que as expressões são expressões no feminino, a diretora, as autoridades, a quadra. Então, você substitui no caderno por eles, fazendo as modificações necessárias. Então, os alunos escreveram a diretora. Então, esse a vai ser craseado. E assim você vai fazer nas outras frases, sempre prestando atenção, tá? Na página seguinte, no terceiro, para ocorrer a crase é preciso que haja duas vogais a, certo? Pensando nisso, acentue no caderno apenas os casos que ocorre a frase. Então, você vai ver o que vem antes e o que vem depois, se é necessário mesmo a crase. Porém, anote aí. Os nomes de lugares geográficos podem causar dúvidas, pois alguns admitem artigo, outros não. Para verificar se o nome admite artigo ou não, podemos testá-lo com um termo cuja residência exige a proposição de. Vim da Itália, vou à Itália. Vim de Manaus, vou a Manaus. Então, toda vez que tiver o da, eu uso crase. Toda vez que tiver de, eu não uso crase, certo? Essa é uma das dicas também que a professora lá no vídeo dá. Anote, é muito importante. Agora lê o trecho de uma reportagem a seguir. Quem cedo madruga, expôs-se menos à luz da noite. A produção da melatonina, hormônio que induz ao sono, é estimulada pela escuridão. Explica a ocorrência de crase em expõe-se menos à luz. Veja, menos a alguma coisa. E a luz é uma palavra feminina. Então, vocês vão encontrar lá a resposta e justificar o uso desse a lá no quadrinho da página 216, o quadrinho verde. A expressão à noite também é regida pelo verbo expor, como se justifica o acento grave em à noite. O a que antecede locuções formadas por palavras femininas também recebe acento grave. À espera, à custa de, à direita, à frente. Também se acentua expressões que indicam horas, à meia-noite, às 2 horas da manhã, e etc. No quinto, preencha as lacunas corretamente, com a ou a craseada. Então, você vai ver aí, de acordo com o que diz o anota aí. E aqui uma curiosidade. Na maioria das expressões usadas nos cardápios dos restaurantes, ao se especificar o tipo de prato, está implícita a expressão à moda de. Quando isso ocorre, o uso da crase é obrigatório. Dessa forma, as expressões arroz à grega, arroz à moda Grécia, churrasco à gaúcha, churrasco à moda dos gaúchos, e espaguete à bolonhesa, espaguete à moda bolonhesa, Bolonha. Devem ser escritas empregando-se a crase e se explica a ocorrência de crase antes do substantivo masculino. Por exemplo, bacalhau a Zé do Pipo, bacalhau à moda Zé do Pipo. Então, mesmo sendo palavras masculinas, usa-se a crase porque dentre um e outro, eu posso dizer a moda de. Se for a moda de, eu uso crase. Certo? Espero que tenha esclarecido a atividade para vocês e até logo.